O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson. Capítulo 5. O Incidente da Carta. Anoitecia quando o Sr. Utterson seguiu o caminho em direção à porta do Dr. Jekyll, onde foi imediatamente recebido e conduzido por Poe pelas instalações da cozinha e por um quintal que outrora havia sido jardim para o edifício conhecido como Prédio dos Laboratórios ou das Salas de Dissecação. O doutor tinha comprado a casa dos herdeiros de um cirurgião renomado, e como seus próprios gostos eram mais químicos que anatômicos, ele mudou a destinação do bloco no fundo do jardim. Era a primeira vez que o advogado seria recebido naquela parte da casa do amigo. Ele observava com curiosidade a estrutura suja, sem janelas, e olhava em volta com repugnante sensação de estranheza ao atravessar o espaço, antes cheio de estudantes ansiosos, agora abandonado e em silêncio. As mesas cheias de aparelhos químicos, o chão repleto de caixas e coberto com palha de empacotamento, e a luz caindo vagamente pela cúpula embaçada. Na outra ponta, um lance de escadas subia para uma porta coberta com um tecido grosso vermelho. Através dela, o Sr. Utterson foi finalmente recebido no gabinete do médico. Era uma sala grande, equipada com prensas de vidro, decorada, entre outras coisas, com um espelho de cavalete e uma mesa de trabalho que fazia vista para o pátio. Por 3 janelas empoeiradas e barradas com ferro, fogo queimava na grelha, e uma lâmpada era mantida acesa na prateleira da chaminé, pois mesmo dentro das casas a névoa começava a ficar espessa. Ali, perto do calor, o Dr. Jekyll estava sentado, parecendo mortalmente abatido. Ele não se levantou para receber o visitante, mas estendeu a mão fria e desejou-lhe boas-vindas com a voz alterada. "E agora?", disse o Sr. Utterson, assim que Poe os deixou. "Já ouviu as notícias?" O médico estremeceu. "Estavam gritando na praça", ele disse. "Eu as ouvia da minha sala de jantar." "Só uma palavra", disse o advogado. "Carol era meu cliente, assim como você. Quero saber o que estou fazendo. Você não é louco o suficiente para homiziar esse sujeito." "Utterson, eu juro por Deus", gritou o médico. "Eu juro por Deus que jamais voltarei a vê-lo. Empenho a minha honra a você que terminei com ele nesse mundo. Tudo tem limites. E, na verdade, ele não quer minha ajuda. Você não o conhece como eu. Ele está em segurança, está bem resguardado. Anote as minhas palavras. Ele jamais voltará a ser visto." O advogado escutou entristecido. Não gostava da maneira febril de o amigo falar. "Você parece ter convicção sobre essa pessoa", comentou. "Então, espero que esteja certo. Se houver um processo, seu nome pode aparecer." "Tenho certeza a respeito dele", respondeu Jekyll. "Possuo embasamentos para tal certeza que não posso compartilhar com ninguém. Mas há uma coisa em que você pode me aconselhar. Recebi uma carta. Estou em dúvida se deveria mostrá-la à polícia. Gostaria de deixá-la em suas mãos, Utterson. Você pode julgar com sabedoria, estou certo. Tenho enorme confiança em você. Você teme, suponho, que isso possa levar à localização dele?" perguntou o advogado. "Não", respondeu o médico. "Não posso dizer que eu me importo com que Hyde se tornará. Está tudo completamente acabado entre nós. Estou pensando em mim, pois esse assunto odioso já me deixou bastante exposto." Utterson ruminou pensamentos por alguns instantes. Estava surpreso com o egoísmo do amigo, mas, ao mesmo tempo, sentia-se aliviado por ele. "Bem", ele disse finalmente, "deixe-me ver a carta." A carta, escrita da maneira estranha, com a mão na posição vertical, estava assinada Edward Hyde e apenas solicitava ao Dr. Jekyll, benfeitor do signatário, a quem ele, havia muito tempo, retribuía milhares de atitudes generosas de modo tão indigno,
que trabalhasse sem fazer alarde pela segurança dele, já que era possuidor de meios de fuga necessário para colocá-lo em alguma dependência segura. O advogado gostou muito da carta, que esclarecia melhor aquela convivência que até então ele não tinha conseguido entender. E ele ainda se culpava por algumas suspeitas passadas. "Você tem um envelope?" ele perguntou. "Queimei", respondeu Jekyll, antes mesmo de saber do que se tratava. "Mas não tinha selo nem carimbo postal. A nota foi entregue em mãos." "Devo ficar com ela e guardá-la?" perguntou Utterson. "Quero que julgue como se fosse eu", foi a resposta. "Perdi a confiança em mim mesmo." "Bem, vou levar isso em consideração", respondeu o advogado. "E agora, só mais uma palavra. Foi Hyde quem ditou os termos em seu testamento sobre a questão do desaparecimento?" O médico pareceu tomado por uma sensação de vertigem. Cerrou a boca com força e concordou com a cabeça. "Eu sabia", disse Utterson. "Ele queria assassinar você. Você conseguiu encontrar uma boa saída." "Consegui encontrar muito mais que isso", respondeu o doutor solenemente. "Consegui aprender uma lição, Utterson." "Oh, Deus, que lição aprendi!" E por um momento cobriu o rosto com as mãos. Ao sair, o advogado parou e trocou uma ou duas palavras com Paul. "A propósito", falou, "uma carta foi entregue hoje? Lembra-se de como era o seu mensageiro?" Mas Paul mostrou-se convencido de que nada havia chegado senão pelo correio. "Aliás, por falar nisso, apenas folhetos", acrescentou. Essa informação renovava os temores do visitante. Com certeza a carta chegara à porta do laboratório. Possivelmente, na verdade, tinha sido escrita no gabinete. E sendo assim, devia ser julgada de modo diferente, tratada com mais cautela. Os jornaleiros, quando ele saiu, estavam roucos de tanto gritar ao longo das calçadas. "Extra! Extra! Edição especial! Assassinato chocante de um membro do parlamento." Era como se fosse a oração fúnebre do amigo e cliente. E ele não podia evitar certa apreensão de que o bom nome do outro amigo não viesse a ser sugado pelo redemoinho do escândalo. Havia ao menos uma decisão sensível que ele precisava tomar. E embora autossuficiente como era por costume, ele começou a acalentar o desejo de se aconselhar. Não diretamente, mas quem sabe se jogasse uma isca, talvez pudesse fisgar algo, imaginou. Logo depois sentou-se num dos lados da própria lareira com o Sr. Gust, seu chefe de escritório. Do lado oposto e no meio do caminho, a uma distância bem calculada do fogo, com uma garrafa de determinado vinho antigo que descansava ao abrigo do sol no porão da sua casa havia muito tempo. O nevoeiro ainda pairava adormecido sobre a cidade sufocada, onde as lâmpadas cintilavam como furúnculos, e pelo abafamento e pela sufocação dessas nuvens baixas, o movimento da vida na cidade continuava a rodar pelas grandes avenidas com o som de um vento poderoso. Mas a sala estava alegre com a luz da lareira. Dentro da garrafa, fazia tempo que os ácidos estavam sedimentados no fundo. A cor púrpura, já suavizada com o tempo, assim como a luz que ficava mais intensa nas janelas como vitrais, o brilho das tardes quentes de outono dos vinhedos nas encostas dos morros estava pronto para ser liberado e dispersar os nevoeiros londrinos. Imperceptivelmente, o advogado desmoronou. Não havia nenhum homem de quem ele guardasse menos segredos do que de Gust. Nem sempre tinha certeza de que os guardava tanto quanto ele gostaria. Gust muitas vezes ia a negócios à casa do médico. Conhecia Paul. Este dificilmente poderia ter deixado de ouvir algo a respeito da familiaridade do Sr. Hyde com a casa. Ele podia tirar conclusões. Então, talvez fosse interessante que visse a carta que colocava aquele mistério nos eixos.
E, acima de tudo, será que Guest, sendo um grande estudante e crítico de caligrafia, consideraria a peça natural e indispensável? O funcionário, além disso, era um homem com discernimento e raramente lia um documento tão estranho sem manifestar alguma observação. Assim, com essas análises, o Sr. Utterson poderia determinar seu futuro rumo. O que aconteceu com o Sr. Danvers é um assunto muito triste, afirmou. Sim, senhor. Despertou uma grande dose de comoção no público, replicou Guest. O outro homem, é claro, estava louco. Gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, respondeu Utterson. Tenho aqui um documento com a caligrafia dele. Isso fica entre nós, pois mal sei o que fazer a respeito. É um negócio feio, na melhor das hipóteses. Mas dê uma olhada nisso. Aqui está, bem na sua cara. É o autógrafo de um assassino. Os olhos de Guest brilharam. Ele se sentou imediatamente e examinou com atenção. Não, senhor, disse ele. Não se trata de um louco, mas tem uma caligrafia estranha. E por todos os relatos, o dono da caligrafia também é muito estranho, acrescentou o advogado. Nesse instante, um criado entrou trazendo uma nota. Veio do Dr. Jekyll, senhor? Perguntou o funcionário. Achei que conhecia a letra dele. Alguma coisa particular, Sr. Utterson? Só um convite para jantar. Por quê? Quer ver? Um momento. Obrigado, senhor. O funcionário colocou as duas folhas de papel lado a lado e comparou criteriosamente o conteúdo de ambas. Obrigado, senhor, disse por fim, devolvendo-as. É uma assinatura muito interessante. Houve uma pausa durante a qual o Sr. Utterson lutou consigo mesma. Por que as comparou, Guest? Perguntou ele de repente. Bem, senhor, respondeu o secretário. Há uma semelhança bastante singular. As duas caligrafias são em muitos pontos idênticas, apenas diferem na inclinação. Bem interessante, disse Utterson. É como o senhor diz. Bem interessante, respondeu Guest. Eu não comentaria a respeito desse bilhete com ninguém, como você sabe, disse o patrão. Não, senhor, respondeu o funcionário. Eu entendo. Tão logo ficou sozinho naquela noite, o Sr. Utterson trancou a nota no cofre, onde ficou guardada daquele instante em diante. Puxa vida, ele pensou. Henry Jekyll fez uma falsificação para ajudar um assassino. E o sangue correu frio em suas veias.